Nesse 14 de dezembro de 2016, recebendo uma figura que eu particularmente gosto muito, rapaz sério, trabalhador, né, um cara ligado à família, né, e tem aquele sonho. Eu conheci o pai dele, né, quando eu morava em Blumenau, grande jurista, né, um grande advogado, né, e me sinto muito feliz de estar na tua presença aqui, Napoleão Bernardes. Nesse momento tão bacana, você vai falar sobre gestão, né, gestão pública, né? E a gente estava comentando fora do ar a dificuldade que é hoje, né, o empresariado está sofrendo com essa crise, né? Imagine hoje o organismo público, uma prefeitura, que cai a arrecadação, dificuldade, né? E você é uma vidraça, né? Então você é cobrado porque falta remédio, falta transporte, por que mudou, por que não mudou? Isso tudo gera o quê? Uma expectativa, né? E agora na reeleição mais ainda. Então eu queria que você falasse um pouco desse momento da tua história, né? Parabéns pela reeleição. Obrigado. Seja bem-vindo ao Canal X Brusque, ao tvcanalx.com, e a alegria de recebê-lo aqui, tá? Banana, meu amigo, bom estar aqui, Canal X, Brusque, cidade maravilhosa, temos muitos amigos, já participei em outras ocasiões do Canal X também, até por essa relação de vínculo que há entre nós e Brusque, e a gente está aqui junto no Unifeb, que é uma referência muito positiva em Santa Catarina e no Brasil, até em termos de qualificação, em termos de inovação, falar também sobre inovação na gestão pública, porque dado esse cenário de dificuldade na macroeconomia do Brasil, a crise econômica, a crise política, da ética dos valores, isso faz com que os governos tenham que se reinventar, serem inovadores, buscarem soluções criativas para que o resultado de fato possa vir a acontecer com eficiência e gerar resultados em favor das pessoas, em favor da população. Agora, esse descrédito que há na vida pública, isso por um lado não deve ser algo a fazer com que as pessoas deixem de acreditar na política. Pelo contrário, eu entendo que isso tem que ser um momento de chamamento para que mais pessoas com mais interesse, os melhores quadros, possam se disponibilizar à vida pública, porque é através da política que nós temos um canal de transformação. Então, quanto mais e melhores pessoas da própria comunidade participarem dos desafios da vida pública, seguramente a gente vai ter um incremento no avanço da qualificação e da eficiência nas gestões. Agora, prefeito Napoleão, a gente vê esse descrédito, né? A gente vê um Congresso manchado, a gente vê uma Câmara dos Deputados, né, manchada, né? A gente vê esse descrédito, uma coisa muito forte, a população não quer mais isso, né? E é fundamental nessa análise, Banana, que as pessoas saibam também fazer a diferenciação. A generalização, ela nunca é boa, nunca é oportuna, até porque há bons quadros, há gente capaz, há gente boa e há gente muito séria. Infelizmente, é a percepção da generalização e é que faz com que todos sejam aí, né, avaliados no mesmo nível, né, o que é ruim para todos e é ruim para a democracia. Essa demonização da política, essa criminalização da política de maneira generalizada, ela não faz bem para o desenvolvimento da própria democracia, porque é através da via política, da via democrática, que as transformações elas podem vir a acontecer. E é por isso que eu fazia a menção anterior a essa espécie de chamado, né, o chamado da vocação, e que gente boa se credencie a participar ativamente da vida política. E aí os municípios são uma oportunidade importante. Nem sempre as mudanças vêm de cima para baixo. E quando isso não acontece, que o exemplo, então, vá de baixo para cima, né, e a participação das pessoas nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, né, que os bons talentos, inclusive das próprias universidades, possam interagir e participar cada vez mais da vida pública. Esse é o chamamento, né? A diferença para a gente ter um país melhor, uma cidade, um estado melhor, as boas pessoas acreditarem que a gente pode mudar, né? Exatamente. Quanto há crença, fé, foco, otimismo, trabalho abnegado e empenhado, todo mundo ganha. Nós vivemos numa região extraordinária, Blumenau e Brusque. São cidades não só vizinhas como irmãs, são cidades afinadas em termos de desenvolvimento. E o meu propósito aqui em Brusque também é essa visão de perspectiva regional. Porque o crescimento de Brusque faz bem a Blumenau, o crescimento de Blumenau faz bem a Brusque e seguramente essa integração regional faz bem para todo mundo. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade, antes da palestra sobre gestão, né, pública, né, desejar um Feliz Natal, um grande ano, muita saúde, um abraço para a família, né, e que todo sonho se realize, tá bom? Banana, agradeço o gentil convite, a oportunidade de estar aqui no Canal X, um abraço muito especial e o desejo de um grande ano para todo o pessoal aí de Brusque. Obrigado, felicidades. Unifeb, a nossa universidade comunitária, daqui a pouco eu volto. O magnífico reitor Guinter Lothar Pesch, hoje uma palestra muito importante, presença marcante do prefeito Napoleão Bernardes, uma figura ilustre, né? Advogado, radialista, enfim, um homem no meio não só político, mas com envolvimento na sociedade em Blumenau, Brusque, né? E Santa Catarina no Brasil. E a Unifeb fazendo a sua parte, trazendo personalidades para a gente poder fazer com que motive os nossos alunos, né? Essa universidade que é comunitária por si só, mas a importância da troca de ideias e experiências, né? A Unifeb pensando na forma de motivar cada vez mais a questão da gestão pública,
quer dar a oportunidade de jovens e a própria comunidade da nossa região poder ouvir, e de tempos em tempos nós queremos fazer com uma periodicidade adequada, pessoas que falem a respeito de suas experiências, seus cases em relação à gestão pública. E o prefeito da nossa cidade aí, co-irmã, digamos assim, Blumenau, se dispôs a falar a respeito da sua ascensão, da sua forma de fazer a gestão pública de uma cidade que a gente tanto ouve falar, e a gente sabe, né, de ter enfrentado diversos momentos similares a Brusque, como foi o caso das enchentes e tudo mais, e sempre se renovando e dando a volta por cima, e tem demonstrado na sua gestão, né, um diferencial. E isso que a gente precisa despertar nos nossos jovens, fazer com que eles ouçam e saibam extrair da experiência de um gestor aquilo que for possível para também motivá-los e incentivá-los a fazer uma política e fazer uma gestão adequada, não só no mundo público, mas também no privado, né? Porque são cases que também servem para a iniciativa privada. Então, o prefeito de Blumenau é um gestor público, mas que tem academia, é formado, né? Já teve professores, inclusive, que foram professores da Unifeb. Isso tudo nos alegra e faz com que mostre que, mais do que fazer gestão, eu preciso fazer gestão com ciência, né? Gestão com academia, gestão com seriedade. Então, nesse sentido, o prefeito se dispôs a vir a Brusque e nos brindar aí com uma fala, e assim nós vamos fazer periodicamente convite a outros gestores, principalmente gestores públicos, para que possam trazer essas experiências e que sirvam para Brusque e para a nossa região como um todo. Um grande abraço ao magnífico reitor Guinter Lotharpest. Diferenças, venha buscá-las aqui na nossa Unifeb, a nossa universidade comunitária. Um grande abraço, Feliz Natal, muita saúde, né, desde já, né, para a família também, né? Correto, e nós também agradecemos o Canal X e estendemos também a toda a família brusquense da nossa região como um todo, que tem um Natal maravilhoso com muita saúde. Amém, para todos nós. Daqui a pouco a gente volta. É uma alegria, um privilégio, uma honra poder estar em Brusque. Eu tenho muitos amigos aqui, é uma cidade muito especial, é uma cidade dinâmica, pujante, progressista, ordeira, e é uma cidade que é sinônimo de desenvolvimento. Eu sempre digo que o pensamento do desenvolvimento aqui tem que ser regional. Quanto mais Blumenau se desenvolver, melhor para Brusque. Quanto mais Brusque se desenvolver, melhor para Blumenau. Então essa perspectiva da visão, do pensamento, da integração regional é de todo fundamental. Temos aqui alunos da arquitetura, e seguramente as nossas cidades são conurbadas já, e portanto isso nos leva a uma necessidade de reflexão diferente até sobre as perspectivas de desenvolvimento. E por essa integração das cidades, um novo olhar e uma nova visão de gestão, ela tem que acontecer, uma vez que o desenvolvimento perpassa os limites geográficos que estão ali definidos em virtude dessa grande integração. Fico feliz também de estar diante dos alunos da área contábil, dos processos gerenciais, e é um privilégio realmente muito grande poder interagir com todos. Eu, assim que recebi o reitor Guinter, e agradeço esse gentil convite, reitor, em seu nome e cumprimento aqui a todo o corpo técnico, de dirigentes, todos os professores, toda essa comunidade tão relevante que é a comunidade da Unifeb, e também a sociedade civil organizada, que são muitos os que se fazem aqui presentes, e isso me honra bastante. Eu sei que o final de ano é complexo e complicado para todo mundo. O desafio das agendas são gigantescos, todo mundo com seus compromissos, então, enfim, encontrá-los a todos, eu sei do esforço que todo mundo fez para estar aqui, então eu agradeço assim, honrado de coração, e não tenho palavras aí para simbolizar todo esse agradecimento. Mas, até diante disso, eu estou numa fase também de transição, sou o próximo prefeito de Blumenau, mas há novos desafios, há novas metas, portanto a gente está numa transição dentro do governo, mas eu fiz questão de vir aqui a Brusque por esse gentil convite, porque senti assim uma grande oportunidade. Então eu realmente estou assim bastante honrado. Eu trouxe um material que tem relação acadêmica, porque a ESAG, que é a Escola de Administração da UDESC, e a ESAG é das escolas de administração do Brasil, uma das mais respeitadas, mais notórias em termos assim de referência, em termos de credibilidade. E a ESAG ela fez um concurso de boas práticas em gestão pública. E como é o nosso caso relacionado à transparência, o primeiro lugar, uma avaliação técnica, científica, acadêmica, então me sinto assim à vontade de ter optado por esse case, uma vez que ele tem a chancela e a referência de um concurso estadual
né, de todas as administrações estaduais que apresentaram ali as suas ações de inovação na gestão pública, nós apresentamos o caso relacionado à transparência. E transparência é um valor central e fundamental que todos nós, sociedade brasileira, desejamos dentro dessa crise de ética, de valores que o próprio Brasil vive. A centralidade de toda a discussão, né, se for analisar a raiz de tudo o que acontece, é de que quanto mais transparência houver, menos jeitinho, menos espaço para más práticas podem acontecer. Quanto mais olhos em torno da administração, melhor. Todo mundo ganha. Mas já que a gente está em Brusque, que é uma cidade turística, né, assim como Blumenau, né, e aqui a gente tem uma festa muito bacana também, que é a FENAECO, lá nós temos o Oktoberfest. E eu pensei então, antes de apresentar aqui as questões relacionadas à gestão transparente, contar uma história para vocês, porque a gente está vivendo essa fase do Brasil em que o grande desafio é fazer mais com menos, e o grande desafio é, dentro dessas condições precárias de economia, ter a condição de dar conta do recado e oferecer mais e melhores serviços públicos à população. E eu vou contar uma historinha que reflete um caso de uma ação específica em que a gente conseguiu ter mais e melhores resultados em favor da população com busca por eficiência na gestão. Isso começou após a eleição. Como foi dito, acabei sendo eleito prefeito de Blumenau em 2012, eu tinha de 29 para 30 anos, fui o prefeito mais jovem da história e o mais votado da história de Blumenau. Foram 70% dos votos lá naquela eleição, o que obviamente eleva muito a responsabilidade, né, e faz com que os cabelos brancos cheguem mais cedo. Mas um grande desafio para uma gestão de qualificação já começa na própria transição de governo. Aproveitar o tempo, antes inclusive da própria posse, para começar a se trabalhar e buscar, desde já, construir os melhores resultados. Então o pilar para uma boa gestão já começa na própria transição de governo, nessa etapa entre um governo e outro, está bastante inteirado e antenado no que está por vir. E tudo, claro, começa na composição da equipe. E aí que é o grande desafio da gestão pública. As pessoas certas nos lugares certos. Ter gente boa para que os resultados possam de fato vir a acontecer. E aqui eu faço um parênteses. Vou contar algumas histórias da gestão pública de modo breve, mas eu queria também, ao final, que cada um tivesse uma reflexão interior, porque a gente vive num momento assim de generalização, da criminalização da política, o que não é bom para a democracia. Porque, na verdade, a gente tem um meio de transformar o Brasil. E esse meio continua sendo a democracia e a política. Portanto, talvez o grande desafio seja que as melhores pessoas, que os melhores arquitetos, que os melhores contadores, que os melhores tecnólogos em processos gerenciais possam estar na política. E vejam na política a oportunidade de transformação que o Brasil precisa. E se muitas vezes o exemplo não vem de cima para baixo, que vai de baixo para cima. E que começa nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, nos secretariados. A transformação depende de nós. A política é um espelho da sociedade, para o lado bom e para o lado ruim. E a sociedade tem muita gente muito boa. E quanto mais os melhores puderem participar, melhores vão ser os resultados. Por isso, muito bacana essa iniciativa no Unifeb. Encarem também como uma oportunidade de reflexão sobre as vocações. E entendam que a atividade pública pode ser uma vocação muito bacana, porque ela é transformadora. A gente na vida privada pode fazer muito, mas na vida pública as decisões que a gente toma alcançam potencialmente muito mais pessoas. Então a nossa capacidade de transformar na gestão pública ela é infinita. Então essa oportunidade está nas mãos de cada um. E eu ganhei em 2012, e aí eu tinha que compor a minha equipe. E eu, enfim, fiz uma aventura em outro momento, em outra ocasião eu posso contar os bastidores de como foi, porque, enfim, é uma ousadia alguém de 29 anos querer ser prefeito da terceira maior cidade do estado. E aí, além de mim, tinha mais um partido coligado só, e estava disputando contra candidato apoiado por governador, por presidente, por tudo. Era Davi contra Golias, literalmente. E aí veio o resultado da eleição e veio a vitória. E aí a gente tinha que começar a governar e tinha que compor a equipe. Mas praticamente pouca gente tinha estado comigo na eleição. Aí para a área do turismo, e para essa área de desenvolvimento econômico através do turismo, eu tive uma lembrança. Havia lá um profissional que tinha sido presidente da Associação Empresarial da cidade. E fiz um convite a ele, para conversar comigo. Ele chegou meio acanhado, meio surpreso, sentou. Falei, olha, tenho acompanhado o seu trabalho ao longo do tempo, gostaria que você pudesse ser meu secretário de turismo, que a gente fizesse desenvolvimento econômico através do turismo. É um alemão, ficou vermelho. E aí ele ficou meio acanhado, mexeu na cadeira, ele não sabia muito como dizer, ele falou, prefeito, eu tenho uma coisa para lhe contar. Falei, o que foi? Não votei no senhor. Falei, eu sei disso.
E é por isso que eu estou te convidando para ser meu secretário. Para eu ter a oportunidade de trabalhar junto contigo, ao teu lado, e você ver que deveria ter votado. Aceita ou não aceita? Aceito. Então, o primeiro secretário que eu convidei, eu sabia de antemão que nem sequer tinha votado em mim. Porque o critério não é o critério do partido, ou não deve ser preponderantemente o critério do partido. O critério é da pessoa certa no lugar certo. Muitas vezes coincide. Se é do partido, é ótimo que seja. Se nos apoiou, que bom. É até justo. Agora, independente disso, não pode ser um critério de veto, caso a pessoa não tenha apoiado, não tenha votado, não tenha sido do partido. Ele não tinha partido, não tinha votado em mim e, enfim, pela sua credencial, acabou me apoiando. E aí a gente começou, estou falando tudo isso só para contar um case, como as coisas, para darem certo, depende de toda uma engrenagem. Convidei ele para ser o nosso secretário. E aí começamos a fazer a transição, porque eu tive a condição de antecipar a nomeação da minha equipe, ou o anúncio da minha equipe. E aí fizemos a transição de governo antes mesmo de tomar posse, começamos a trabalhar lá. E aí estava para ser lançada no governo anterior, à minha posse, uma licitação para que a Cervejaria Nacional pudesse operar durante a Oktoberfest nos próximos 5 anos. Então essa licitação valeria de 2012 até 2017, portanto, durante todo o meu mandato a gente não teria oportunidade de fazer essa licitação. A gente só percebeu isso porque fez uma transição antecipada. Esse secretário me contatou, disse que aquela licitação ia acontecer e pediu que eu falasse com o prefeito de então para a gente suspender e fazer isso no nosso governo. Não por capricho, mas que a gente pudesse atualizar, melhorar, aperfeiçoar. O prefeito de então topou, a gente suspendeu aquela licitação e fizemos logo no início do nosso primeiro ano de governo. A licitação original era para 5 anos, como eu falei. A gente resolveu trazer para 2. Parece uma diferença sutil, mas qual era a nossa visão? Como o mercado cervejeiro vai sempre estar aquecido em termos de disputa, se a gente faz a cada 2 anos, vai dando mais competitividade, mas a gente vai querer concorrer, né? A pessoa não fica acomodada sabendo que vai ter o direito de explorar, enfim, a festa durante todo aquele período. Então a gente antecipou. E aí fez a licitação e tal. A Ambev ganhou em 2013 para operar 2014 e 2015. 2013 e 2014. E aí a Ambev ganhou e tal. E esse secretário veio lá no meu gabinete um dia, início de governo, e me trouxe um conjunto de propostas sugeridas para a gente tomar. Falou, prefeito, eu tenho aqui um conjunto de propostas, eu como seu secretário tenho que lhe sugerir. Aí ele já emendou. Eu, se fosse prefeito, não tomaria essas medidas, porque elas são muito impopulares. Aí eu pensei comigo, né? E brinquei com ele. Falei, olha, tu não ter votado em mim, tudo bem, mas querer me derrubar já no primeiro ano de governo é outra história. E aí ele falou, temos que limitar o público do Oktober. Vem muita gente ao mesmo tempo, a festa se torna desconfortável, as pessoas acabam não gostando da festa, isso gera queixa do público e, no fim das contas, até para a economia da cidade é ruim. Fizemos uma composição com o Ministério Público para dar uma retaguarda institucional. Primeira decisão tomada, limitação do público. No máximo 40 mil pessoas ao mesmo tempo. Reação imediata, crítica. Apanhando um monte. Queixa, queixa, queixa. Enquanto a festa não começava. Deu o primeiro fim de semana da festa, claro, uma transição, né, um pequeno problema no primeiro sábado. A partir dali, durante os 4 anos, toda pesquisa que a gente faz de opinião pública, um dos itens em que as pessoas aprovam. Limitação do público foi bom, e quando a gente limitou o público, a receita da festa só cresceu. Então o que eu quero dizer com esse exemplo? Às vezes uma medida que aparenta impopular, a gente tem que ter coragem de tomar. Óbvio que tem que estar sempre atento à opinião pública, né, para que, enfim, a rota possa ser corrigida se for o caso. Mas tendo um norte, tem que ter a coragem de tomar a decisão. Aparentava ser uma medida ruim, e se a gente fosse fazer a pesquisa no momento da tomada da decisão, a medida era equivocada. Mas depois que a prática se demonstrou efetiva, o resultado foi favorável e as pessoas compreenderam aquela medida. Então, só para mostrar que às vezes a crítica é de curto prazo, né, a gente também tem que saber dosar. E saber encarar o desafio, e saber ir levando até mostrar que o resultado é positivo. Quando a gente tem convicção disso, tem que ter coragem e firmeza para tomar a decisão. Mas a segunda medida foi a mais polêmica. E eu, assim, em outros públicos não poderia falar com tanta clareza, mas aqui a gente vai tomar a liberdade de contar os bastidores dessa história. Prefeito, ele me disse, temos que proibir a Eisenbahn de participar da Oktober. Eu falei, pô, Ricardo, mas queres realmente derrubar o meu governo? Já na largada. E aí ele usou o raciocínio. Falou, olha, ganhou uma cervejaria nacional que é a Ambev. A Eisenbahn, na verdade, é uma marca de Blumenau, nasceu em Blumenau, tem todo um carinho, a gente tem um afeto, isso é óbvio. Mas ela foi comprada pela Skin Cariol.
que é um grande conglomerado já nacional, que foi comprado pela Kirin. Portanto, na verdade, a Eisenbahn é japonesa, de um conglomerado japonês. E ela participava da Oktober como cervejaria regional. Então ela participava sem passar por essa licitação. O argumento estava certo, era justo. Se a Ambev, que é nacional, que é grande, pagou para participar, por que a Ambev, que inclusive é internacional, não vai pagar para participar, fazendo uma concorrência contra quem venceu licitamente uma licitação? Capa do jornal. Eisenbahn fora da Oktober. Imagina o que é para uma cidade que gosta de Oktober e gosta da Eisenbahn, ler que a prefeitura estava barrando a Eisenbahn de participar. Um caos, porrada, crítica. Se a reeleição fosse naquele dia, eu estava morto. Ninguém entendeu nada. Aí, como eu disse, quando a gente tem justiça na tomada de decisão, tem que ter coragem para ir até o final. Parou um avião lá no aeroporto de Blumenau, 3 executivos da Brasil Kirin pararam para marcar uma audiência comigo, trouxeram um parecer jurídico e tal, prefeito, o senhor tem que rever a sua decisão, isso, aquilo, não dá, absurdo e tal. Trouxeram uma série de justificativas, olha, a decisão foi tomada, né, vocês não são categorizados aí como locais, vocês são internacionais pela licitação, não tem jeito. Resumindo a história, para chegar onde a gente quer chegar. 2013 e 2014, então, a Ambev participou. Em 2014, passado outubro, se fez uma nova licitação. Pela primeira vez na história, a Brasil Kirin resolveu disputar, porque até então participava sem disputar, então não tinha sentido. Pela primeira vez na história, eles resolveram disputar. Ágio de 35% sobre o valor que a Ambev deu. Resumindo a história, 6 anos de contrato, daí a gente refez, pela razão que eu vou explicar. 6 anos, um investimento na cidade de 17 milhões de reais. No modelo anterior, eles pagariam 100 mil reais por ano, 6 anos, 600 mil reais. Era a regra anterior se a gente não tivesse os barrado daquela forma. 600 mil reais em 6 anos. Com a medida justa, correta, adequada, incentivando a competitividade, incentivando a concorrência, dinheiro privado na cidade para investimento público, 17 milhões de reais. Um pavilhão novo, inclusive, que é o Eisenbahn Biergarten, é um novo setor lá na Vila Germânica, construído 100% pela iniciativa privada, 12 milhões de reais de investimento no equipamento que é totalmente público, administrado pela prefeitura, mas construído 100% pela iniciativa privada, pelo direito ao uso do nome. E a gente cria um ativo para a cidade, porque quando esse contrato encerrar, daqui a 4 ou 5 anos, se a Eisenbahn quiser manter o nome, vai ter que dar um novo lance. Mas outros podem querer usar aquele nome, e aí outro lance vai acontecer. Mas o mais bacana foi quando eu fui assinar o contrato em Itu, que é a sede da Brasil Kirin aqui no Brasil. Cheguei lá, os mesmos 3 vice-presidentes que eu tinha negado o pedido deles lá atrás, no meu gabinete, para assinar com eles o investimento deles de 17 milhões de reais em favor de Blumenau em 6 anos. Aí foi bacana. Eles olharam e falaram: prefeito, o que nos deu segurança de poder participar foi a sua postura lá atrás. Porque se o senhor tivesse voltado atrás, revisto a decisão, a gente com certeza não ia ter a segurança de fazer um investimento tão grande como a gente realmente está fazendo na cidade. Então foi porque o senhor respeita os contratos, teve segurança jurídica e, na verdade, tomou a decisão que deveria tomar. Isso nos dá a segurança de poder investir, por isso esse nosso lance. Então isso é muito bacana. O que eu quero dizer com isso é que a gestão a gente tem que fazer com credibilidade. A credibilidade gera relacionamento, a credibilidade gera oportunidades, a credibilidade gera mais segurança para que mais pessoas possam investir. E aí, fechando o caso da Oktober, 2012, 300 mil reais de lucro. 296 mil, para ser mais exato. 2012. 2016, último ano agora da nossa primeira gestão, recorde absoluto. A Oktoberfest fechou com 3 milhões e 100 mil reais de lucro. 8 vezes mais em 4 anos. Todos os mercados privados de eventos decaíram nesses últimos 2 anos. E nós, numa ação pública, feita pela gestão pública, nós tivemos 8 vezes mais lucratividade. Mas o lucro na gestão pública, obviamente, a gestão pública não está aí para dar lucro, ela está aí para dar resultado em favor das pessoas. Hoje a maior parte dos municípios está com dificuldade em investir no Natal, por exemplo, uma decoração de Natal. A gente tem uma magia de Natal fantástica, com 8 desfiles em 8 sábados, em mais de 4 semanas, mais de 120 mil pessoas passaram pela Vila Germânica, que está fantástica. E como é que na crise tem decoração de Natal, tem espetáculo de Natal e está gerando turismo e mais renda para a cidade através do Natal? Lucro do Oktober.
Vamos fazer um Réveillon gratuito para a população, e vai gerar turista. Mais de 70 mil pessoas são esperadas. Como é que faz isso na crise? Lucro do outubro, quer dizer, gestão eficiente. Não é um fim em si mesmo, portanto, é um instrumento, a gestão eficiente, para gerar mais resultados. Com isso, a gente tem uma série de atividades. Páscoa de graça para a população, festa do trabalhador e uma série de outros eventos. E gerando emprego, renda através do turismo. A Oktober por si só, se ela empatasse, ela já seria lucrativa para a cidade. Por emprego, por renda, por oportunidade. E gerando mais de 3 milhões de lucro, 8 vezes mais do que era em 2012, isso de fato é algo fantástico, especialmente no momento da economia que se vive. Mas nosso objetivo aqui é falar sobre um pouquinho de transparência na gestão, e esse caso foi só para ilustrar, né, como é que em cada etapa da administração a gente pode resultar em mais resultados para a nossa comunidade. A gente, quando assumiu, adotou a gestão transparente como uma das metas da nossa administração. Fui reeleito agora em Blumenau com a maior votação proporcional do segundo turno em Santa Catarina. Então é sinal de que, de algum modo, o trabalho foi aprovado, né, porque passamos aí por esse crivo da reeleição no ano em que o menor índice de prefeitos foi reeleito na história do Brasil. O menor índice de reeleição da história do Brasil foi agora em 2016. O maior índice de desistência de prefeitos que poderiam ir à reeleição e não foram, foi agora. Nós tivemos a condição da reeleição e um negócio interessante a destacar é que uma das coisas que eu sempre falei em público é que a gente teria uma prioridade. Qual seria a prioridade da nossa gestão? Eficiência, transparência. E às vezes o pessoal pensa, pô, é educação, saúde, pavimentação. Olha, é que na administração pública, prioridade é um negócio totalmente relativo. Porque, por exemplo, uma mãe que está esperando uma vaga na educação infantil, uma vaga na creche, aquela mãe não vai entender que a gente construa parque, praça, mobilidade. Para aquela mãe, prioridade mesmo é abrir vaga em creche, e não tem outra. E não tem nem como argumentar. Para quem está esperando um atendimento na área da saúde pública, não adianta argumentar que tem que fazer creche. Para aquela pessoa não tem outra. A prioridade é saúde. E para quem está parado no carro, no trânsito, não tem que falar em parque, praça, na cabeça dele, enquanto ele está preso no trânsito, é mobilidade. Não tem jeito. Então eu traduzo isso no seguinte sentido. A prioridade das prioridades, portanto, é uma só. Gestão eficiente. Fazer mais com menos, gastar menos com o governo para poder investir mais em tudo isso que é necessário. Gestão eficiente, inclusive na organização de uma festa pública, para que seja lucrativa e o resultado dela possa se reverter em outras ações em benefício da comunidade. Então, a eficiência, a inovação e a transparência, que é o nosso objetivo, não é um fim em si mesmo. É um instrumento, um meio para aumentar a capacidade de realização e cada real arrecadado possa ter a maior capacidade, na verdade, de realização do mundo. Então a gente, enfim, quando disputou a eleição, lá naquela ocasião em 2012, tinha uma série de valores, uma série de diretrizes, mas a prioridade talvez fosse essa questão do controle social. O controle social quer dizer a própria observação das pessoas em relação às atividades do poder público. Controle social, quanto mais pessoas estiverem de olho no que acontece na gestão, muito menos chance de erro, muito menos chance de corrupção, muito menos chance de desvio. Quanto mais olhos, melhor. Para quem quer fazer a coisa certa do jeito certo, quanto mais transparência e quanto mais olhos, ótimo. A gente quer acertar. Desvios no caminho podem ocorrer e a gente tem que ser alertado a esse respeito. Então, por isso que a transparência é um valor absolutamente fundamental. E, claro, a coprodução, que é envolver a própria comunidade, os atores da sociedade civil, esse diálogo e essa interface entre as várias áreas aí da cidade.